Olá pessoal, nesse exercício exemplo nós iremos resolver ele também elaborando nos diagramas, igual nós realizamos no outro exercício, e na sequência nós iremos primeiramente, de forma bem sucinta, até por causa do nosso tempo, adequar o nosso desenho em relação às cargas, todas as reações de apoio, para ir na sequência. Então, primeiramente, identificamos que o apoio A é um apoio de segundo gênero. Irei adotar as reações VA e H no sentido que eu achar conveniente. Então, ali apresentados H e VA. Aqui é um B, é um apoio de primeiro gênero, VB. Notem que nós temos uma carga de 50 inclinada. É necessário realizar a decomposição dela. Igual ali eu só vou rotacionar a folha para permitir o desenho melhor. Temos uma força na vertical e uma na horizontal, onde as decomposições para a horizontal vai ser 50 vezes cateto adjacente cosseno de 30, que vai valer 43,3 kN, e na vertical em Y 25, que é 50 vezes seno de 30 graus. Feito isso aí, nossa carga está, nosso exercício, diagrama de corpo livre está adequado. Agora nós vamos para o cálculo das reações de apoio. Então, vou anotar aqui, reações de apoio, para poder fazer a resolução. Claro que algumas outras coisinhas estão faltando, como a resultante das cargas distribuídas, né? Então nós temos uma resultante aqui localizada ao meio, na distância 1 de A, que no caso vale 30 vezes 2, 60 kN, e uma resultante, né, de 20, é uma resultante da carga de 20, que é 20 vezes todo o comprimento, no caso 8, que vale 160 kN. Localizado na metade, então 8 seria 4 daqui da extremidade, e no caso de B, nós teríamos 2. Ali, só estou criando referências para o cálculo. E aí começamos ao cálculo. Então, somatória de forças em X tem que ser igual a zero. Portanto, temos o H, novamente, tudo que apontar para a direita é mais, tudo que apontar para cima é mais, e girar em sentido anti-horário a gente vai chamar de mais. Então, como o nosso H está ao contrário, nós temos que menos HA e mais 43,3 igual a zero. Portanto, H é igual a 43,3 ou 30 kN. Somatória em Y, temos lá, portanto, mais VA mais VB. Notem que eu faço sempre as reações primeiro, para ficar na sequência, e depois eu olho as cargas. Então temos menos 20, menos 60, menos 25, menos 160 e menos 20, tudo isso igual a zero. Portanto, VA mais VB, já vou colocar igualdade, vou passar pelo outro lado. Fazendo as contas, temos 20, 60, 25, 160 e 20. No total, 285. Passando para o outro lado, mais 285 quilonewtons. Né? Se esses forem os valores corretos, não nos interessa, porque está faltando descobrir quanto vale cada o outro. Então a gente vai para somatória de momento. Vou escolher o apoio A, todo igual a zero, sentido anti-horário. Temos lá 20. No caso, temos mais 20 vezes 2, mais 60 vezes 1. Em A você não tem nada, né? E aí temos aqui na carga 50, sentido anti-horário, menos 25 vezes 2, agora 160, menos 160 vezes
Tá? Em relação a A, nós temos 4 com mais 2, 6. Mais VB vezes 2 com mais 6, 8. E menos 20 lá na extremidade vezes, nós temos 2 com mais 6, 8 com mais 2, 10. Igual a zero. Então aqui nós temos mais 40, mais 60, menos 50, menos 160 vezes 6, 960, mais 8 VB e menos 200. Tudo isso igual a zero. Somando tudo isso aí, temos lá menos 1110 mais 8 VB. Isolando o VB, né, então temos 1110 dividido por 8, passando para o outro lado lá, vale 138,75 positivo. 138,75 positivo. Quer dizer que o sentido está correto. Portanto, VA vale 146,25. Então, o cálculo das reações de apoio foi executado. E agora o próximo passo é diagrama de esforço normal. No diagrama de esforço normal, só vou fazer uma identificação aqui. Diagrama de esforço normal. Deixa eu desenhar a nossa barra de referência. Tá aqui, imaginando que aqui seja uma das extremidades. Aqui o ponto A, aqui o início da carga distribuída. Aqui o apoio B. E aqui o finalzinho lá, né? Só deixa eu deixar uma linha mais forte para a gente tomar como referência. Então temos que, diagrama de esforço normal, eu devo observar quais cargas, ou qual carga, né? Devemos observar sempre cargas, né, carregamentos ou forças, né? Eu vou chamar de cargas paralelas à barra. Então, o que nós temos de força paralela aqui no início da nossa peça? Nós não temos nada. Então, começamos com zero. No trajeto, você também não tem nada. Então, continua valendo. Porém, quando você chega em A, aí sim você tem. Você tem o HA. E o H está fazendo o que com a sua peça? Ela está tracionando. Então, você chega com zero e passa a ter um valor. Claro que aqui está fora de escala. Né? E uma tração de quanto do seu H? 43,3. Entre A e o início da carga distribuída, você não tem nada, por isso que ele se continua constante. Você chegou com 43,3. Agora vamos observar esse ponto. Aqui, temos sim o 43,3. É no mesmo sentido que o H? Não é. Então voltamos a zero. E temos carga aplicada entre o início da carga distribuída e o ponto B, que é B, que é A, só para a gente... Nós não temos, então vai valer zero. Lá em B você também não tem, continua zero. Chegando ao final também você não tem nada, ainda bem, vale zero. Então, como é uma peça de tração, está assim elaborado seu diagrama de esforço normal. Simples, rápido e objetivo. É dessa forma que ele funciona. E agora o próximo passo é o diagrama de esforço cortante. Então, esse vai ser a nossa sequência. Na sequência, pessoal, elaborado o diagrama de normal, nós vamos para o cortante. Exatamente da mesma forma, né? Deixa eu fazer a identificação, diagrama de esforço cortante. Se eu olhei cargas paralelas, aqui eu devo olhar cargas perpendiculares à barra, ou seja, que fazem 90 graus com a barra. Então, deixa eu desenhar a nossa barra, que é a nossa referência. Sei lá, um pouquinho mais para baixo. Opa.
Imaginando que aqui seja o início, aqui o ponto A, aqui a mudança de carga para distribuída, o nosso ponto B e o final. Então, aqui é B, para a gente tomar como referência. Deixa eu engrossar um pouquinho a nossa barra de referência. E agora nós iremos para o nosso diagrama. E nele eu devo observar o que? Devo observar que eu tenho cargas distribuídas. E cargas distribuídas me remetem a diagramas com desenho inclinado no cortante. Então, vamos lá, sigam as cargas, né? Sigam as flechinhas, melhor dizendo. Então, logo no início, temos uma carga de 20 ali aplicada, pedindo para você fazer o quê? Para você descer os 20. Então, imaginar que dois quadradinhos sejam a nossa referência, descemos os 20. Entre o início e A, você tem 30 por metro. Então, a cada 30 você desce, cada metro você desce 30. Se eu comecei com 20, então eu vou chegar com 80. Então desci lá. Aproximadamente os 80. Para quem gosta de trabalhar com sinal, pode ser menos 80. Agora, o que você tem aplicado em B? Tem o seu VA, que vale 146, se eu não me engano, e 25. Só que você está devendo menos 80. Então, subindo tudo isso, você chega aos 66 e 25. Então, deixa eu mudar um pouquinho a direção aqui da minha barra, só para ficar uma linha mais firme. Olha lá, chegamos aos 66 e 25. Agora, tem carga aplicada entre A e o início? Não. Mantém-se constante. E ali você ainda tem os 66 e 25. Agora, o que acontece entre o início da carga distribuída e até o final? Tome cuidado seguinte, que lá no início da carga você tem um 25. Então, você vai descer os 25. Que chegamos a 41 e 25, e ali você tem uma carga distribuída até B, pedindo para você descer 20 por metro, só que você não começa de zero, começa dos 41, então chegaremos em B com aproximadamente 78,75, então, por aqui, aproximado, deixa eu virar um pouquinho a folha, só para ligar os pontos. Então, chegamos ao valor de 78,75. Só que o que tem aplicado lá em B? Lá em B você tem a sua reação de apoio, que vale 138,75. Só que você começa com 78, você vai chegar a 60. Então, deixa eu desenhar aqui. Chegamos aos 60. Em B, ó, você está aqui. O que você tem aplicado entre B e o final? 20 por metro. Então, quantos metros? 2 metros. Você vai descer os 40. E com quanto que você chega lá em B? Chegamos com 20. Tá? E o que você tem aplicado? 20, pedindo para você descer. Assim, seu diagrama de esforço cortante está elaborado. Para quem gosta de trabalhar com sinal, aqui embaixo é menos e em cima é mais. Então, tá ali, deixa eu só rachurar um pouquinho para fazer a melhor representação. O que eu quero que vocês notem é que o diagrama de esforço cortante, entendendo o que a carga está te dizendo, é só seguir ela e fazer as representações. Quando a carga é constante, você desce de uma vez ou sobe de uma vez. E quando a carga é distribuída, você verifica se é uma distribuída linear, você desce X valor por metro. É dessa forma que a gente elabora o diagrama de esforço cortante. Agora, falta o nosso diagrama de momento fletor, que é o próximo item. Agora, no diagrama de momento fletor, nós temos a seguinte situação. Vou montar a estrutura igual eu fiz os demais, então vamos lá.
diagrama de momento fletor DMF, ou só MF, depende da bibliografia. Vou traçar a minha barra. Vou fazer a identificação que nós temos. Aqui é o ponto, o início da barra. Mais ou menos aqui é o A. A mudança de carga. O B. E o final lá da nossa barra. Claro que se encontra sem escala, é apenas uma referência. Vocês devem trabalhar sempre com uma escala mais condizente possível. Isso vem a ajudar bastante o desenvolvimento correto ali. Então, primeira coisa, nós precisamos marcar os valores que nós conhecemos já. Quais são os valores que nós conhecemos? Como nós não temos nenhuma rótula na nossa peça, a gente não consegue afirmar que o momento vale zero no meio da barra. Então, vamos olhar as extremidades. Notem que no início da peça e no final da peça, você não tem carga momento aplicada. Então, nós sabemos que nesses dois pontos, o nosso momento vai valer zero. Parece pouco, mas já ajuda bastante. E agora, qual que é o próximo passo? O próximo passo é descobrir os momentos onde há mudança de carga. E onde há mudança de carga? A gente vai realizar uma seção, que eu tenho uma seção onde tem mudança aqui em A, vou chamar de S1, estou marcando. Aqui na carga, sem carga para uma carga distribuída, S2. E em B, seção 3. Então nós temos essas 3 seções a serem descobertas. Então vamos lá desenhar elas. Eu não vou desenhar nessa página, vou desenhar numa outra, para facilitar o nosso desenvolvimento. Então o que nós temos? Vou desenhar todas as seções primeiro. Então, seção 01 ou 1. O que nós temos? Observem só o que você tem. Você tem a carga distribuída, deixa eu desenhar ela, de 30 kN por metro. E uma carga concentrada na extremidade, que vale 20 kN na medida de 2 metros. É isso que nós temos, que é aqui a nossa seção S1. Aí vamos lá. Sentido anti-horário. Momento, que é o que preciso descobrir, S1. E aí a gente vai fazer as contas. Como temos carga distribuída, a gente tem que transformar numa resultante. Essa aqui que eu estou desenhando agora. Quanto que vale a nossa resultante? 60. Então, vamos lá. Somatória de momento na seção S1 tem que ser igual a zero. O que nós temos? Sentido anti-horário, nós temos mais 20 vezes 2, mais 60 vezes 1, e mais o nosso momento na seção S1. Tudo isso igual a zero. Então, temos aqui o que? Mais 40 e mais 60, mais o momento ali. Fazendo essas contas, passando o momento para o outro lado, temos menos 100 kN vezes metro. Então, esse é o nosso momento na seção 1. Notem que o sinal negativo nos diz aonde que eu devo marcar o ponto. Como todos já viram e sabem, né? Ou se não lembram, vão relembrar agora. Sinal negativo a gente deve marcar sempre acima da barra. Eu vou fazer esse primeiro, depois a gente calcula a seção 2 e 3. E por fim, nós marcamos todos esses valores. Então, vou marcar agora esse valor de 100 no nosso diagrama. Por ser um valor negativo, sempre se encontra na parte de cima. Então, imaginando que 100 seja nessa proporção, olha lá. Se quiser colocar sinal negativo, não tem problema nenhum. Agora a gente vai descobrir os outros valores para depois a gente elaborar todo o nosso diagrama. Então, agora vamos para os valores. Para os valores não, desculpa, para as seções. Então, calcular as demais seções. Seção 2, o que eu tenho? Eu vou desenhar todo o meu desenho novamente, para que vocês observem. Um pouquinho maior, né? Porque ela é maior, seção S2. Momento na seção S2, o que nós temos? Nós temos o apoio A aqui, com uma carga VA
Deixa eu anotar o valor aqui. Não vou colocar a representação, vou colocar o valor 146,25. Agora vamos observar as cargas. Temos uma carga distribuída. Professor, mas eu preciso desenhar tudo. Caso você lembre, não precisaria, mas eu estou desenhando, faz parte. Depois eu não me perco. Uma carga de 20 kN e também poderia colocar as cargas aplicadas sobre a seção. Não vou desenhar, não vou utilizar elas, porque elas não vão ser multiplicadas pela distância zero. Então, isso não me ajuda muito. Então, vou diminuir um pouquinho a poluição do meu desenho. Temos aqui a distância 2 e 2. Aqui é o apoio A. Então, vamos lá, pessoal. Vamos calcular a seção 2. Vamos aproveitar que o desenho eu já fiz, só prolonguei o trechinho, fiz as contas, para que a gente ganhe um pouquinho mais de tempo. Então, temos lá os momentos sentido anti-horário, da mesma forma, temos 20 vezes 4, temos aqui 60 vezes 3, não vezes 2, como havia feito, e menos 146,25 vezes 2, mais isso. Então, temos aqui, opa, aqui é 180, 80 mais 180 menos 295, então menos 292,5, chegamos lá a 32,5, passou para o outro lado, isso igual a mais 32,5 kN vezes metro. Então, está calculado o nosso momento na seção S2. Como a gente havia combinado, né? Vou calcular todas as seções e depois eu faço as contas. Então, eu vou desenhar aqui enquanto vocês observam, depois a gente conversa ali a sequência. Então, o que eu vou fazer? Eu vou fazer ao contrário, para poder facilitar. Talvez. Vamos fazer o que a gente está acostumado. Então, seção S3. Deixa eu inclinar um pouquinho. Desenho um pouco menor devido ao tamanho. E 25. Agora sim você tem a carga de 25. E a sua carga distribuída até a seção S3. E no caso, vamos verificar a resultante, que é 3 mais 3 dá 6, 6 vezes 20, temos lá 120. Localizado ao mínimo, né? Então, essas seriam as medidas e os valores. Por que você não colocou o 43,3? Porque você não tem distância, a distância é sempre perpendicular à força. Então, nesse ponto a gente fica bem tranquilo, por isso que nós não colocamos ali o 43,3 ali onde está o 25. Deixa eu colocar o sentido aqui, a força do momento que eu quero descobrir. Então vamos lá. Tem que ser igual a zero. Então temos lá. Mais 20 vezes 2, 4, com mais 6, 10. Mais 60, com 1, 3, mais 3 vezes 9. Menos 143, 6 e 25, vezes 3, 6, 8. Tá faltando folha. Mais 25 vezes 6 e mais 120 vezes 3 e mais um momento na seção S3, tudo igual a zero. Vamos lá fazer as continhas. Deixa eu aproveitar aqui algumas. 200 mais 60 vezes 9, 540 menos 146,25 vezes 8,
1170, 5 vezes 6, mais 150, mais 120 vezes 3, e o momento na seção S3. Fazendo todas essas contas, o momento na seção S3 tem que ser igual a 200, 140, menos 1170, mais 150 e mais 360, mais 80, passei para o outro lado, menos 80 kN vezes metro. Então, os momentos nas três seções estão calculados. Agora eu vou pegar esses valores e vou desenhar o nosso diagrama. Então, tirando a folha aqui e anotando os valores. Então vamos lá marcar os valores. Como a gente sabe que o valor do momento na seção S2 vale mais 32,5, então mais aí na parte de baixo. Por aqui, vamos imaginar, 32,5, e o B vale seus menos 80. Por aqui os menos 80, ou só 80. O que eu recomendo agora? Tracem a linha de tendência. Aquela linha tracejada que liga os pontos, né, ligando os pontos para que você calculem o momento. Quando tiver carga aplicada entre os locais que nós fizemos as seções, nós vamos analisar e ver o que precisa ser feito. Então, notem que primeiramente entre A e B temos uma carga distribuída. Como que a gente calcula o momento para a carga distribuída? É o famoso QL ao quadrado sobre 8. Vamos anotar todos os valores para facilitar a nossa vida. E entre a carga inclinada e B também distribuída, vou anotar aqui embaixo, ó, que L ao quadrado sobre 8, a gente já substitui os valores. E lá no finalzinho também, como se fossem divisas, para que a gente fique mais claro onde que eu estou usando. Então, vamos fazer as contas. Quanto que vale a carga entre o início e A? Vale 20 não, vale 30 kN, o comprimento é 2 ao quadrado sobre 8. Então, 2 vezes 2 dá 4. 4 dividido por 8 dá 0,5. Então, isso aqui nós temos 15. Agora o segundo, a nossa carga vale 20. Comprimento vale 6 ao quadrado sobre 8. Então, 20 vezes 6 vezes 6 dividido por 8. 20 vezes 6 vezes 6 dividido por 8 equivale a 90. A gente já mostra onde nós iremos usar isso aí. E por fim, o último trechinho, que a carga é 20. O que mais que nós temos? O comprimento vale 2 ao quadrado sobre 8. Portanto, temos 4 também. Aqui temos 10 kN vezes metro. Então, está calculado. Aonde que está aplicado esse momento? Esse momento está aplicado ao meio da sua barra, ou seja, onde que temos a resultante. Mas, para que a gente, a partir da nossa linha de tendência, como esse exemplo, esse primeiro trechinho, a gente suba ou desça esse valor de 15, nós precisamos saber primeiro o que nós vamos fazer. Notem que esse valor de 15 a gente vai descer, porque a carga distribuída aplicada naquele trecho está pedindo para você descer. Só que eu vou descer de onde? Do meio. Só que eu preciso saber quanto vale esse valor aqui no meio. Se aqui de um lado vale 0 e do outro vale 100, quanto que vale no meio? Ou seja, a metade vale 50. Como que você fez isso? Eu fiz simplesmente uma média. 0 mais 100 dividido por 2. Então temos 50. Agora nós iremos descer os 15. Então, se eu descer os 15, só vou fazer a anotação aqui, só para facilitar. 50 menos 15 corresponde ao nosso 35. Então, esse valor aqui equivale a 35. Mas por que eu preciso? Porque é com 3 pontos que se define uma parábola, que a carga distribuída no fletor é uma parábola. E com esses 3 pontos você consegue elaborar essa parábola. Claro que aqui eu estou fazendo todo o processo
em determinar os valores, mas nada impede você calcular tudo isso de uma vez e depois só ir fazendo os desenhos. Então, esse primeiro trechinho é o nosso diagrama de momento fletor ali. E agora, entre A e a carga inclinada. Notem que nós não temos carga aplicada entre no trajeto, só ali na carga. Então, como você não tem nada, a sua linha de tendência é igual ao seu diagrama. Então, a gente vai ligar os pontos direto. Deixa eu inverter a folha aqui só para ficar como se fosse uma linha. É uma linha que vocês estão enxergando. Então, deixa eu marcar aqui também, fazer uma pintura para identificar o nosso diagrama. Aqui. Está aqui o nosso trechinho já resolvido. E por fim, agora, os outros trechos. Nós vamos direto fazer as médias, as contas, né? Facilitar um pouquinho a nossa vida. Então, nós temos lá, de um lado, 32,5 positivo e do outro lado, menos 80. Dividido por 12, isso aí vale a menos 23,75. Mas por que menos? Quer dizer que é na parte de cima. Né? Nossa linha de tendência está um pouquinho equivocada. Né? Deixa eu desenhar lá um pouquinho diferente, só para dizer. Que seria mais ou menos por aqui. Os 23,75. Mas o que está pedindo a nossa carga? Para subir ou descer os 90? Para descer. Mas isso aqui a gente já faz na sequência. Vamos fazer a média aqui. 80 e 0. Metade vale os 40. Então tá aqui. Tá, deixa eu puxar uma setinha. Agora vamos lá. Os 90 está pedindo para subir ou descer nessa região. Dá uma olhada na carga. Ó. Tá pedindo para descer. Então a partir dos 23 você vai descer os 90. Eu vou fazer as contas aqui. Nós temos o valor. Como vai inverter, vai dar 66 ponto. Tá? Deixa eu desenhar numa escala mais condizente. Ó, aqui é os 32. 66 vai ser lá embaixo. Isso é 30 por aqui. 60 vai ser por aqui. Então, não sei porque eu desenho isso. Então tá aqui. 66,25. Não é o valor máximo, mas é como que é representada a nossa curva. E o mesmo aqui, ó, você tem 40 e tem que descer 10. Então você vai te sobrar quanto? 30. Quando a conta é mais fácil, a gente aproveita e faz de cabeça. 30. Notem que nós definimos 3 pontos nesse trecho, 3 pontos no outro. E agora é só elaborar a sua parábola. Então vou desenhar agora. Vou inclinar um pouquinho a folha para facilitar o desenho e assim a gente poder elaborar. Então, com licença. Deixa eu virar mais um pouquinho. Está saindo nossa parábola toda tortinha ali, ficando bonita. E aqui por fim também o nosso desenho. Ó, assim está feita a nossa parábola. Deixa eu rachar a área. Vou inclinar um pouquinho só para ficar diferente os trechos que nós analisamos. Esse trecho entre da carga distribuída até aqui. E por fim, trechinho de B até o final. E assim a gente elabora mais um diagrama, no caso de momento fletor, do nosso exercício exemplo da revisão. Meu muito obrigado, pessoal. E agora a gente vai dar sequência.